E aí, pessoal? Tudo certinho? Vamos falar mais um pouco sobre Excel? Hoje eu trago uma outra planilha que eu fiz, que o que que essa planilha faz? A gente vai usar ela para quando a gente precisar mexer em tonalidade de acordes de música. Então você está olhando a cifra ali de uma música, vai tocar no violão, no teclado, enfim, e você precisa converter rapidamente ali o tom. Olha que interessante, eu tenho uma música, por exemplo, em Dó. Eu quero passar ela para Ré. Seleciono aqui, olha aqui, ó, ele já converteu. Aonde é Dó, faço Ré, aonde é Mi, eu faço Fá sustenido. Então ele já fez a conversão automaticamente aqui. E eu vou mostrar para vocês como construir essa planilha de uma maneira bem simples. E para construir então essa nossa planilha, que vai nos ajudar a converter a tonalidade dos acordes, né, de uma música, nós vamos utilizar o Excel. Primeiro a gente vai falar sobre validação de dados. Nós vamos usar a função procv. Nós vamos também mexer aqui com lista personalizada. E também vou falar rapidamente sobre o uso do símbolo de cifrão quando a gente tem o nome das células. Ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui, abrir uma planilha em branco, certo? Vamos escrever aqui, então, a conversão de tonalidade, certo? Vou pular uma linha aqui e aqui, ó, é onde eu vou colocar o tom original e aqui o tom desejado, alguma coisa assim. O que que vai acontecer? Vamos abrir aqui a largura. Então aqui onde eu vou digitar o tom original e aqui o tom desejado, tá? Então, para isso, o que acontece? As notas, né, tem a nomenclatura, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e cada uma tem uma letra. Tem um vídeo aí no canal que eu estou explicando isso, vocês podem voltar lá e dar uma pesquisadinha. Essa convenção aí de nome das notas musicais. Ok, então aqui é onde nós vamos digitar. Então eu vou pintar de amarelinho para não esquecer onde é. Nós vamos selecionar então aqui e vamos falar então da validação de dados, né? Que eu acho que eu já comentei isso, mas vamos reforçar aqui. Eu quero aqui que determinados valores apenas sejam aceitos para não ter confusão e colocar um valor indevido. Então aqui eu vou fazer a validação. Só que primeiro eu vou escrever aqui embaixo o nome das notas, certo? Por que que eu pulei a linha? Porque a gente tem aqui os meio tons. Eu quero que apenas esses valores sejam aceitos aqui dentro. Então, selecionei, né? Então eu estou vendo que eu estou aqui de B8 até B19. Então vamos lá. Dados, validação, validação de dados. Ao invés de colocar qualquer valor, eu vou usar aqui a opção de lista. E eu vou selecionar aqui aonde está a minha lista. Enter. Já vou adiantar um item aqui, ó, que é para falar hoje sobre o símbolo de cifrão. Símbolo de cifrão significa que essa referência ela vai ser fixada, tá? Então mesmo que eu utilize copiando a fórmula de um lugar para o outro, ele vai manter o valor fixo. Se eu não tiver isso aqui, ele vai fazer a referência relativa. Então, por exemplo, aqui, ó, igual a esse aqui, igual B3. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, ó, igual B3, copiar e colar para cá, ele levou a referência relativa, ó. Tá vendo, ó? Pegou duas casinhas para frente e aqui duas casinhas para frente. Agora, se eu vier aqui colocar o cifrão,
eu posso pressionar F4 aqui no teclado, ó, que ele vai colocar tanto para a linha quanto para a coluna. Aí se eu vier aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó, eu aperto F2, ele está apontando para cá. F2 está apontando para cá. Então a referência ela fica fixa. Esse que é o intuito de usar o cifrão aqui quando vai colocar o endereço das células. Pois bem, voltando aqui, já definimos os dados validação, então aqui ó, exatamente aparece na listinha aqui para eu selecionar, ok? Então meu tom original é Dó, o tom desejado é Ré, por exemplo. O que vai acontecer? Nós temos que fazer aqui então com que ele converta os dados para a gente. Vou usar um recurso interessante que se chama copiar e colar transpondo. Eu tenho algo que está em coluna, eu vou colar em linha, olha só. Ctrl C, vem aqui, na opção de colar, e eu tenho aqui, ó, transpor. Tá vendo? Ele já colou o que estava na vertical, na horizontal. Esse aqui já está certo. Vamos só ajeitar aqui a largura da coluna para ficar com mais pertinho aqui. Vamos centralizar. Ok, então já falamos da validação de dados e já falamos da referência com o cifrão na fórmula. Agora nós vamos falar sobre a lista personalizada, que vai nos ajudar aqui a construir a nossa busca. E depois combinando com a função PROC-V. Bom, o que é a lista personalizada? É uma lista em que o Excel reconhece um padrão de informação e ele pode preencher uma sequência para a gente. Por exemplo, aqui olha só, se eu digitar janeiro e eu arrastar, ele preenche com a sequência de nome de meses, porque ele já entende que é uma lista que existe. A mesma coisa eu posso usar para o nome de dia, segunda, né? Aí eu vou arrastar para cá, ó. Ele preenche com o nome do dia, porque ele já entende isso aqui como sendo uma sequência de valores. Nós vamos criar a nossa. É um recurso que eu vou utilizar aqui, aí vocês avaliam se faz sentido para vocês. Eu quero criar essa sequência aqui, ó, tá? Daí toda vez que eu tiver, por exemplo, Dó e Dó sustenido, se eu arrastar, a ideia é que ele preencha com a sequência aqui, tá? Nesse Excel aqui, ela já está feito porque eu estava testando, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega lá. Menu Arquivo, Opções, Avançado, e lá embaixo a gente tem a opção de Editar listas personalizadas. Então, a gente clica aqui. Então tá vendo, ó, ele tem a opção de nova lista e você pode criar. De repente você tem uma sequência de nomes, quer deixar aí, você pode criar. Eu já criei aqui, ó. Tá vendo? Eu criei. Então, quando eu arrastar lá na minha planilha, ele vai funcionar. Você pode importar de uma região já existente na sua planilha, se você quiser criar uma nova. Dá para editar, excluir, enfim. Essa que é a ideia da lista personalizada. Deixa eu cancelar aqui. Então, por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai usar a função PROC-V para fazer uma busca na conversão de dados. Eu vou numerar aqui, ó, de 1 a 12. 1, 2. Ó, o Excel já reconhece também essa sequência. Eu vou arrastar para cá, ele vai numerar. Porque aqui é a minha coluna 1, 2, 3, 4 da minha fórmula que eu vou utilizar. E aqui do lado, numa região que depois eu posso ocultar, eu vou colocar então a minha matriz de conversão. E aí aqui eu faço a busca. Olha só que interessante, eu vou fazer. Bom, vamos lá. Então o que acontece? Aqui nós teremos então que testar, né, a lista que nós criamos. Então eu deixei aqui duas células para ele entender a referência e preencher a sequência que a gente criou. Então é só arrastar aqui, lá, preencheu de meio em meio tom. Vou fazer a mesma coisa para as demais. Percebe que aqui ela não começa em Dó, então
Ele vai e respeita da onde ele pega a referência, ele faz a sequência, tá vendo? Então vou fazer para as demais aqui. Pronto, com isso nós já temos então a nossa tabela onde nós vamos buscar os dados para conversão. Agora a gente vai começar a construir a função procv. Procv, ela funciona da seguinte maneira. Procv. Então tá aqui, ó. O primeiro parâmetro é o valor procurado, é aqui, certo? Então vou apertar F4 aqui para ele buscar sempre essa referência. Aí o próximo é a matriz. A matriz que eu quero é essa daqui, que eu construí. Também vou apertar F4 aqui para que ele mantenha ela congelada, né? Se eu copiar a fórmula do lado, ele não vai estragar. Ele vai buscar certinho. Depois, qual é a coluna que eu quero? É a coluna 1, que eu já coloquei o número lá. Então eu vou clicar aqui, certo? E aqui eu vou travar somente o número da linha. Olha aqui, ó. Pronto, o número da linha. O próximo parâmetro é se eu quero encontrar a correspondência aproximada ou a exata. Eu quero a exata, então eu vou preencher com 0, que é o falso aqui, ó. Você pode pôr falso ou 0. E eu vou fechar o parênteses. Então, aqui, fechou. Vamos copiar para o lado aqui, para ver se dá certo. Ó, ele já trouxe aqui, ó. Tá vendo? Ele pega sempre e traz para cá. E agora nós vamos fazer a fórmula procv para a linha de baixo. Vamos copiar de cima e colar aqui e ver se a gente tem que ajustar alguma coisa. Sim, ele tem que pegar o que está embaixo, pesquisar aqui e trazer o que é a coluna 1. Vamos ver se deu certo. Vou dar um Enter. Ele trouxe o Fá, que é a primeira coluna, quando ele encontrar o F aqui, ó. Ele pegou esse F, achou ele aqui e trouxe a coluna 1, que é ele mesmo, tá? É essa região aqui que ele está usando para pesquisar, tá? Vou até colocar uma borda aqui, ó, para não confundir, que esse aqui a gente tinha deixado porque é a validação daqui, lembra? Porque se eu apagar daqui, eu mudo a referência aqui. Dá para fazer também, mas vamos lá. Então vou copiar para o lado aqui a fórmula e vamos ver se está certo. Vamos pegar uma conversão fácil, que é de Dó para Ré. Cadê? Ré. Olha lá, ele já trocou aqui, ó. Ré. Então, aonde eu tiver Ré, eu toco Mi. Onde eu tiver Sol, eu toco Lá. Ou seja, eu aumentei um tom. Então, deu certinho aqui, ó. Dá pra gente colocar aqui uma corzinha só para diferenciar a visualização, sei lá. Colocar azul e aqui verde. Então, a gente tem aqui, olha só. Então, nós usamos o validação de dados, usamos a lista personalizada, usamos a função procv, combinando aqui com o caractere que trava o endereço da célula para ele manter a referência, né? E construímos aqui nosso conversor. Vamos só arrumar aqui, ó, vou deixar isso aqui mesclado, colocar negrito aqui, ó, e tá pronto. Depois, se você quiser, você pode ocultar aqui, ou fazer essa referência numa outra pastinha, numa outra aba, ou fazer aqui e ocultar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.